Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. E fazer a partir do estudar para a sua santidade ser confirmada. Sendo que foi falado, né? A importância de não nos deixarmos guiar pelas nossas convicções próprias, nem pelas convicções humanas de outros, ainda que de um padre. Uma vez tendo conhecido a divina vontade, os caminhos que ela nos conduz, não dá para voltar atrás, não dá para voltar à santidade de virtude. Como foi dito, né? É entrar num poço, é voltar para a caverna de Platão. Então a pessoa talvez possa desanimar por não ter as luzes, não ter pleno entendimento, né, do livro do céu, não tem a ciência infusa. Daí tá só lendo e fica só em base daquilo que está escrito claramente ali. Então, bom, se assim o é, né, vamos a outros livros, né, as 24 Horas da Paixão, a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Voltorta, e vamos nesse segmento, né, nesse caminho, sem deixar o livro do céu, até que venha o entendimento. É a gente pagar o preço e a gente buscar conhecimento, né? É ocupar-se da vida divina, né? Se há ainda uma barreira, uma resistência, é porque ainda estamos presos em nós mesmos, né? Fazendo aquilo que né, é dando o mínimo, né? Fazendo aquilo que é o inconveniente ali, de modo que não morremos ainda para nós mesmos, né? Ainda tem apegos. Então é assim, se matar de ler esses escritos, se matar de, né, fundir o cérebro de pensar sobre, porque é o que precisa sair, o nosso pensamento, a nossa comodidade, para entrar o martírio dos martírios, né, que é morrer para a nossa vontade. Porque uma outra dúvida que a pessoa possa ter, porque na divina vontade não tem nada palpável, é tudo pela fé, é tudo pela compreensão, né, das verdades. Então, às vezes a pessoa possa dar, às vezes não, a pessoa tem essa tendência a dar mais atenção àquilo que vê, que toca, né? Então, como foi dito, eu vou criar uma ONG para dar alimento para as pessoas, eu vou, né, aquilo é algo palpável. Então ela se vê importante, né, fazendo algo importante, é vista pelos outros como alguém importante, mas que diante dos conhecimentos do livro do céu se vê claramente que não é a vontade de Deus. Então ela vai fazer o que ela gosta, né? É satisfazer a ela e não a Deus. Porque é preciso mostrar, provar para Jesus que você realmente quer viver a vida dele, não mais a sua. Não mais os seus interesses, mas os interesses dele. Por isso, a constância e a perseverança nas 24 horas da paixão, que não é ainda a vida na divina vontade, mas o caminho para satisfazer, aliviar as penas de Jesus, né? Beijar as chagas dele, né? O limpar, o consolar. Então, se não pode ser constante, né, nem nas 24 horas da paixão, como será na vida divina.
Então é sim essa morte para o nosso eu, para a nossa vontade, para o nosso interesse. É o martírio dos martírios, porque a pessoa olha assim e vê muito mais conveniente ela fazer atos, né? Ela fazer uma ONG, né? Ela fazer atos concretos, palpáveis, né? E pôr a confiança que isso é santidade e com isso vai para o céu. Já diferente aqui da divina vontade, em que você faz vídeos, você fica o tempo todo pensando e lendo esses escritos e põe na internet, quase ninguém vê, quase ninguém comenta, às vezes ninguém vê, ninguém comenta, né? E não vê frutos nisso e acaba por desistir e acaba por não querer mais. Mas é a constância nisso, é a busca também, né, desse conhecimento infuso, né, de ver além, né, de ver nas entrelinhas do livro do céu essa vida divina. Né? Então, como foi dito, enquanto ainda não vi a constância, a perseverança, né, nos escritos, nos estudos, sim, mas também nas 24 horas da paixão, na vida íntima, né, o conhecer Jesus na volta horta, o ver, conhecer como ele lida, como ele, né, a convivência com ele. Né, como foi dito, a gente, no livro do céu, é justamente aquela visão que Luísa teve, né, de Jesus pedindo ajuda. E uma vez tendo nós visto, através da visão dela, ele nos pedindo, né, é isso, é a gente dar essa correspondência a ele, segundo a vontade dele, não segundo o meu entender humano. Então, é preciso entender claramente isso, né? O que é a divina vontade. Eu não vivo mais para mim, não vivo para minha satisfação. Né? Eu não vivo o que a grande maioria das pessoas vive, né? Primeiro eu vejo o meu lado e depois eu vejo alguma coisa para Deus. Né? Então, a divina vontade não é gozo, né? Gozo carnal, né? Satisfação própria, né? Essa da pessoa se achar a toda santa, né? A toda perfeita, né? Humanamente. Não é estar com Jesus na cruz. Né? Odiaram-me, odiarão também a vós. Né? Porque você não vai segundo, né, o querer, a satisfação das pessoas, mas a satisfação de Deus. Então Jesus diz, né, está eu e você no mundo. Né? Então você não fica bajulando ninguém, você não fica, né, conclamando ninguém, mas apenas a Deus, a divina vontade. Que é contrária, a vontade humana é contrária à vontade de Deus. Então, como as pessoas vivem, né, nessa contramão, né, então é esquecer de si, esquecer da satisfação das pessoas, da estima própria, né, é estar de fato com Jesus na cruz, né, é encontrar o gosto, o prazer na cruz, né, no sofrimento, no abandono, né, na incompreensão das pessoas. E não se deixar guiar pela convicção das pessoas, mas o que a divina vontade está dizendo. Porque Deus está nos chamando a viver com Ele. Então, como Jesus disse, né, só quem proporciona esse alívio, esse descanso para Ele, são as almas que vivem na divina vontade. Né? Então, o que eu tenho que fazer é buscar cada vez mais a compreensão dessas verdades, o morrer para mim mesmo e viver o seu divino querer. Então, longe de mim pensar que algo que eu venha fazer seja melhor do que viver aquilo que a divina vontade me traz. Tudo e qualquer coisa que Jesus venha fazer é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu venha a pensar.
né? Deus é Deus, eu sou criatura, Deus tudo vê, tudo sabe, eu não sei de nada, né? Então eu abandono as minhas convicções para viver, né, as convicções de Deus. Né? Como foi dito, está coisa na cruz, mas está ruim, tá, é morte, o céu é morte, é um caminho de morte, morrer para esta terra para viver, né? O céu, a felicidade eterna, né? Eu calar todos esses meus pensamentos humanos para viver o pensamento divino. Portanto, eis, né, o morrer, eis o ocupar-se das coisas de Deus, eis esse giro, né, de 360 graus, como foi falado, né? A minha vida tem que mudar, né? Toda a minha realidade tem que mudar e é algo que eu estou buscando. Eu não imponho isso na vida de ninguém, né? Dos meus, da minha casa, né? Ninguém, né? Todos precisam seguir livremente a liberdade que Deus os deu. Uma vez que eu me coloco nesse caminho, né? Eu sim tenho que viver essa morte continuamente. Então eu preciso me calar, calar a minha vontade, para aí sim, ao longo do tempo, Jesus vai me formando, me instruindo. E quando vê que realmente a minha vontade não tem mais voz em minha vida, aí sim ele encontra verdadeiramente esse repouso que ele disse, né? Esse contentamento que ele disse que só encontra nos filhos da divina vontade, né? E isso é o tudo, né? Isso é o tudo. É igual pessoas me criticam por, né, na minha realidade humana, que eu não faço isso, não faço aquilo e não tenho ambição na vida, né? Pois é o estar na nossa vontade humana, a ambição que temos de ter de viver os propósitos de Deus, a vontade de Deus. E que é um escândalo aos olhos daqueles que estão tão enraizados, né, em suas vontades humanas, onde o que prevalece é a satisfação própria, né? O contentamento é servir-se de Deus como se ele fosse um garçom, né? E que tudo precisa te dar, te sustentar, te manter. E que o trabalho que você realiza, o dinheiro que você ganha é para o seu bel prazer, é esforço teu, né? Deus não tem nada com isso. Quanto que na divina vontade é o contrário ao que Jesus vivia. Jesus é o Senhor, dono de tudo e de todos, e no entanto, como ele viveu aqui a sua humanidade. Né? Aos olhos de muitos, Jesus tinha que curtir a vida, né? E iria curtir a vida, já que é o dono de tudo, então vamos, né? Mas é o foco na missão, a vontade do Pai, né? É justamente isso, ele veio fazer o que a criatura humana nem pensava, né? O morrer para si mesmo e viver para Deus. E essa de deixar os nossos aos cuidados de Deus, né? Assim como nós mesmos abandonados a Deus, Jesus mostrou isso, né, na prática, quando para mim sair de casa, ele me disse, né, que eu poderia ir, que ele cuidaria do meu filho, né, e agarrado a isso eu fui, e hoje, depois de 2 anos, uma situação que aconteceu que me mostrou claramente que ele está cuidando, né, claramente, de maneira palpável, eu pude ver. Então, assim, muito melhor do que se eu estivesse fazendo, obviamente, né? E isso até uma segurança para nós mesmos abandonar ainda mais a Ele. Como disse, tudo que Ele venha a fazer, a permitir em nossa vida, estando nós abandonados a Ele, dóceis à Sua vontade,
é muito melhor do que nós mesmos poderíamos, né, imaginar. É melhor do que eu faria na minha mentalidade, na minha convicção humana. Deus não faz outra coisa senão amar as tuas criaturas. E que dificuldade para as criaturas entender, compreender e viver isso. O que se achega a nós uma situação difícil, ruim, de sofrimento, não é para a morte, mas sim para a vida. A vida em Deus. Então, assim, a vida de Jesus foi só dor, sofrimento, cruz. Não aqui com lamúria, lamuriando. Não, ele não foi sorrindo para a cruz, mas também não foi arrastado. Ele foi com passos firmes, com o único propósito de corresponder, de dar a glória ao Pai e salvar, e a salvação das almas. Então, como foi refletido no dia de ontem, o trecho, a divina vontade. Porque não veio, porque Jesus não instalou a divina vontade, no mundo, na sua vinda. Porque houve coisas que ele não pôde fazer devido à pequenez da criatura. Eram crianças espirituais. Então, com a redenção, ele uniu o céu e a terra, e a igreja precisou até caminhar esses 2000 anos para hoje ele concluir o seu propósito na vida da Luísa, nos devolvendo o dom de se viver na divina vontade. E que nossa vida, enquanto apegados à nossa humanidade, será um peso a vida na divina vontade, porque é essa continuação da vida de Cristo, que não é outra senão o sofrimento, a dor, a cruz, o dar continuidade àquilo que faltou. É o que Luísa fez, aquilo que faltou, Jesus fazer, Jesus fez nela, por meio dela. E nós hoje, como continuidade dessa vida, vamos tomar o livro do céu e fazer dele a nossa vida. Não mais a nossa vida humanizada, materialista, egoísta, mas essa vida divina, essa vida de Cristo Jesus, transubstanciando em cada um de nós, a sermos essas hóstias vivas, andando nesse mundo. Essa vida divina em ato. Então, o profundo conhecimento dessas verdades, a fim de pô-las em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, de maneira constante, contínua, sem interrupções. É o meio de fazer a manutenção de uma vida, ela recebendo o alimento devido e se desenvolvendo, não é para ficar, aquela alma raquítica, aquela vida, raquítica, minguada a morrer, mas a criatura morrer, despojar de si para de fato viver. Jesus vive viver nela, descansar em seu íntimo. E para que ele descanse, como diz nas 24 horas da paixão, deixa, Senhor, que eu sofra um pouco no seu lugar. Já sofrestes por demasiado, que eu sofro agora. Só que, como disse, não é um sofrimento angustiante, lamentante, mas são atos divinos, são atos de reparações ao divino, a correspondência, ao amor de Deus e à salvação das almas. A formação do orvalho benéfico, a fazer o que os outros não fazem, aquilo que outros nem sequer cogitam pensar. E que não é para se autopromover, mas para viver aquilo, que João Batista já dizia lá atrás, é preciso que eu desapareça, e eu vou desaparecer morrendo para mim mesmo, morrendo para minhas preferências, e a ressaltar, a viver apenas a vida divina, o propósito divino.
Né? Um outro exemplo é a vida de Luísa, que ficou aí 40 anos numa cama à disposição de Jesus, né? A escrever o livro do céu, né? Ditados por ele, e que não é dela, nada é dela, tudo nela é Deus. Assim também ele quer da parte de cada um de nós, né? Eu não me pertenço, mas é ele vivendo e agindo através de mim. Então é o que eu entendi, né, sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Né? Ela tem vida? Não tem. Tem ouvidos? Não tem. Tem boca? Ele não fala. Né? Tem olhos? Não tem. É um objeto inanimado. E o que é a Eucaristia, senão uma prefiguração do que nós deveríamos ser, né? A fim de que Ele em nós possa caminhar, possa trabalhar, possa agir, possa pensar nas maravilhas de Deus e corresponder a Ele, né? O devolver o eu te amo. E não dessa forma romantizada de ficar, né, dizendo com palavras o eu te amo, mas esse viver na vida prática, o eu te amo. Que a vida dele, né, é o eu te amo, nem como o amo humano, mas esse amor divino, né, que recebeu dele e devolve a ele, né, que como foi dito, tudo é dele, tudo é ele. Como ele disse a Luísa, você foi só o escriba, foi só quem escreveu. E também nós somos a caneta e quem escreve é Deus. Né? A tinta é dele, as palavras são dele, a vida é dele. Né? É Ele vivendo em nós. Então, diante disso, todo e qualquer sofrimento que se nos venha, de fato não tem lamentação alguma, mas é Ele sofrendo, vivenciando tais situações em nós. E nós somos espectadores, né, da sua vida divina em nós. Né? Então, o que se faz, senão apenas o maravilhar-se com a vida dele sendo vivida na nossa. Né? Ao passo de que vemos o quão grandiosos são os atos da divina vontade, o orvalho benéfico, né? A reparação por todo e por cada criatura, do passado, presente e futuro. Então não há contentamento e satisfação maior do que o dar o contento a Deus, a satisfação a Ele. Né? Não há. A não ser a pessoa obstinada no seu amor próprio, na sua vontade própria, em que coloca Deus abaixo dele, né? Como ele mais importante de tudo, e como diz, Deus é obrigado a o manter. Deus nos livre. Deus nos livre do nosso pensamento, da nossa mentalidade humana. Tão egoísta é como aquele trecho, é o verme que quer subir no trono de Deus, subir a cabeça do rei, para tirar da cabeça dele a coroa e se colocar no trono, um vermezinho. Então é a criatura se esvaziar, se destronar e que Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, se assente no trono do nosso coração, sendo Ele o Rei, sendo Ele, né, possuidor de nossas almas e fazer de nós o que bem entender. É que Luísa dizia, né? A Deus toda a glória e para mim toda a confusão. Então, Ele em nós, Ele em suas criaturas, quer viver e realizar os teus atos, né? Dar cumprimento ao seu divino querer. Então, Ele quer esse despojamento da criatura, essa humildade, né? Esse esvaziar-se. Porque Ele próprio teria que vir se Ele tem os seus, né? A quem falar por Ele, a quem trabalhar por Ele,
a quem vê por Ele, a quem tudo faz por Ele, a ponto de que a capacidade dessa criatura em viver e fazer tudo isso vem dele. A criatura por si mesma, ela caminha passos largos para a condenação. Tudo que há de bom em nós é Deus agindo através de nós. E na divina vontade é com pleno conhecimento de suas verdades. Então, demos Deus a Deus. A não viver mais para nós mesmos, a sermos essa hóstia viva. A Jesus não ter que ficar mais abandonado no sacrário, né, frio, gelado, sozinho, abandonado a uma coisa que não corresponde a Ele, a Eucaristia, por ser inanimada, mas está ela em seu posto, em seu propósito para o qual foi criado. Então, que Jesus possa conseguir vir a estar e permanecer em nós, onde Ele recebe a correspondência, né? Por onde Ele pode viver, onde há uma batida de um coração pulsante vivo, né? E um atributo divino, né? Da inteligência, memória e vontade, que precisa estar rendida a Ele, fundida, né? Melhor dizendo, a Ele. E quanto a essa outra questão que foi trazida, né? Tudo é divina vontade, sim, tudo é divina vontade, mas há situações que a divina vontade nos traz para a gente morrer para nós mesmos, no sentido de dizer não, né? De estarmos com Ele na cruz, né? De renunciar a tal coisa. Então é preciso essa interação, essa intimidade com Ele, esse conhecimento, né, divino, essa sabedoria infusa, para discernir a vontade de Deus. Porque há situações que aos nossos olhos, nossa, isso aqui é maravilhoso, é a divina vontade que está trazendo, então eu tenho que abraçar. Né? E há também, por outro lado, uma situação que há, por respeito humano, né, meio que disfarçado, eu preciso fazer tal coisa para tal pessoa porque ela me pediu e é Deus, por meio dela, me pedindo. Mas se vê claramente que é um abuso, é algo absurdo, é algo que ela deveria fazer. E você, às vezes, né, por um certo respeito humano, para manter a estima da pessoa, né, para não viver a cruz e dizer não a tal pessoa, você pega e faz, mas não é divina vontade isso. Né? E Jesus continuamente vai estar em nos mandado, né, essas e outras situações, de modo a nos exercitar na divina vontade, de modo a vivenciarmos essa purificação, né? Separar o que é nosso, o que é divino. E o que foi dito, a gente não passa a ser um boneco de Deus. Né? Deus não nos dá as respostas prontas. Temos que usar a nossa inteligência, memória e vontade. Pensar com Deus, pensar os pensamentos de Deus. No primeiro momento, vamos sofrer muito com os erros, né, as escolhas erradas, mas contanto que tenha aí a intenção de satisfazer, de agradar a Deus, né, ao longo da caminhada vamos sendo, vivenciando essa purificação e ficando só com o divino. É esse morrer continuamente para nós mesmos, não é buscar a nossa própria satisfação, mas a satisfação de Deus, o que é mais, né, satisfatório, né, correspondente à vontade dele. Se é algo para o meu bem, para o meu benefício, é claramente que não é vontade de Deus, né? Que mais uma vez errou o caminho, né? Mas aprendamos com esses erros de caminho
que passamos, de modo a não ir mais por ele. A verdade é que a vontade humana ela tende, né, a não falar não para ninguém, né? É essa estima que ela deseja das criaturas, né? Não contraria ninguém. Então ela acaba assim sendo explorada pelos outros. Porque a pessoa sabendo que você nunca vai dizer não, então é ela que vai falar: olha, fulano, vai lá buscar tal coisa para mim. Ah, fulano, me leva lá em tal lugar. Ah, fulano, aproveita que você está indo lá e paga essa conta para mim. Então as pessoas continuamente estão te impondo coisas, né? Te pedindo coisas, porque você é um santo de santidade humana e que não diz não para ninguém. Né, que vê tudo como Deus é quem está enviando tal coisa. Sim, Deus está permitindo, está movendo coisas, situações, mas para você dizer não, para você morrer para si mesmo, para você não, né, a pessoa faz um sacrifício absurdo para não contrariar ninguém, né, para que todos estejam, né, bem e confortável e você, né, tomar o mundo sobre suas costas. Né? Isso claramente demonstra que não é a vontade de Deus. Né? E mesmo sendo virtude, né, santidade humana, é errado, é claramente errado. É nítido que é errado. Então, deixemos, cada um precisa trilhar o seu caminho, cada um precisa carregar a sua cruz. Não somos salvadores, né, do mundo, dos outros. Mas Deus deu uma cruz a cada um. Né? Cada um precisa colher os frutos que plantar. Né? A pessoa trabalha junto com você, mas ela é preguiçosa, então ela acorda, ela chega atrasada e você, por sua vez, tem que, né, fazer o teu e o dela. Né? Situação essa que me aconteceu já no trabalho também. Né? A pessoa chegava no final de semana, no sábado, no sexta para sábado, ao invés dela ir de manhã trabalhar comigo, ela ia sexta para sábado à noite, fazia alguma coisinha, chegava de manhã, ela ia embora e eu ficava com todo o trabalho. E aí eu, né, santo de santidade humana, não, vou ficar quieto, vou conservar aqui o meu trabalho e o dele, fazendo tudo sozinho, né? Que é o que não se deu lá, porque acabou virando uma confusão, uma briga, onde ambos fomos mandados embora. Mas é situações que não é para aceitarmos, não é para viver. Está apegada à virtude. Né? Que temos que amar, temos que ter caridade, sim, temos que viver a verdade. Né? A verdade. Né? O dizer não, né? Sim, sim, não, não. Dizer não para certas coisas. Né? Doa quem doer. Esse ponto aqui também é algo de suma importância, a qual eu mesmo vivo essa realidade. Né? Em que a pessoa não pode reclamar porque ela está vivendo a divina vontade e o marido dela está batendo nela, então é a vontade de Deus que ela suporte e aceite tudo isso, porque o casamento não pode ser desfeito. Né? Então ela pode apanhar todos os dias e nada faz, é vontade de Deus. Né? Mas as autoridades foram instituídas por Deus. Né? O que rege uma sociedade são as leis instituídas, inspiradas por Deus. Né? O advogado, o promotor e tudo mais. Então, é denunciar uma injustiça que chegou a um grau insuportável. Né? É divina vontade, o que já foi dito uma vez, né? É divina vontade ao passo que você consegue suportar determinadas situações, cuja qual um espancamento, né, não é suportável, né? Tanto físico, né, quanto verbal.
Uma vez não sanada a situação, é preciso, né, haver sim a separação. E havendo a separação, permaneça sim, né? Vá viver para Deus, vá dedicar a vida em Deus. Quanto trabalho se tem na divina vontade, né? Já nos fornece ocupação mais que suficiente, né, a divina vontade, a fim de não haver mesmo tempo para compartilhar a nossa vida com uma outra pessoa, né, com a aquisição de um novo casamento. É totalmente inviável, levando em conta também que para se dar isso é de suma necessidade a comprovação da nulidade do casamento anterior. Do contrário, já incorre em erro, em pecado, claramente não sendo a divina vontade, a vontade de Deus. Então é a gente morrer para o nosso humano, né? Deixar os apegos humanos, as satisfações humanas, né? E dedicar-se a Deus, inteiramente para Deus, né? E vamos receber dele, né? Todo o necessário. Agora, se a pessoa não consegue viver esse esvaziamento, essa solitude com Deus, é porque demasiadamente ela é apegada ao humano, apegada a si mesma, à autossatisfação, né? Eu ouvi o nome disso outro dia, esqueci. Carência afetiva, né? Dependência afetiva. Ela necessariamente precisa ter alguém junto dela. E cuja qual esse alguém, Deus não basta? Deus não é? Jesus não é o suficiente? Oh, Deus nos livre. Deus nos livre de um pensamento desse. Jesus não é o suficiente, você precisa, né, de uma pessoa, de uma criatura. Ah, mas é Jesus, né, pessoa, né? Igual no meu caso, mas não, Jesus não disse que a mulher é para ser o amor de Deus na vida do homem? Sim, mas há casos e casos, né? No caso da divina vontade, ele próprio, pessoalmente, quer ser esse amor para você. Ele não quer se servir de uma criatura para te dar esse amor, ele próprio, pessoalmente, quer te dar, né? Quer me dar. Então é nesse sentido que eu estou dizendo que, né, a divina vontade nos proporciona a felicidade plena, a satisfação plena, né, cuja essa satisfação é o morrer para nós mesmos, para dar a Ele essa satisfação. Então eu recebo dele essa satisfação e devolvo a Ele, né, a mesma satisfação. Então é o milagre dos milagres, né, como diz, né, que a criatura viva do divino querer. Ou seja, para satisfazer, para corresponder, para satisfação de Deus, criatura. Você vai satisfazer a Deus, e satisfazendo a Deus, automaticamente você é para si também o contentamento. Ele te dá esse contentamento, né? O que pode ser melhor, maior que satisfazer a Deus, né? Então não queira, uma vez não tendo podido conservar o seu matrimônio, o seu casamento, permaneça sozinho e viva para Deus, para satisfazer a Ele. É totalmente inviável, né? A convivência com as pessoas fora já é difícil, elas não compreendem, não aceitam, né? Não querem saber da sua vida com Deus, né? Sabendo que a divina vontade é uma vida interior, né? Nossa intimidade com Deus não transmite fora, né? Mas as pessoas não compreendem, não querem saber, qual eu mesmo praticamente eu ouvi dizer da boca da minha ex-esposa que ou era Deus ou era ela. Então assim, a pessoa não quer saber,
do Deus que você está buscando. Ela quer saber que você se tornou uma pessoa egoísta que só pensa em si mesmo, ou que só quer saber de Deus, que só quer saber de igreja. Ela quer que você dê a ela a atenção que é devida a Deus, a estima que é devida a Deus. Então, enfim, vivamos esse milagre, de que a divina vontade reine em nós. Que vivamos, que sejamos só para Ele, a fazer o que os outros não fazem. Porque muitos são os conselhos que eu mesmo recebo. Que eu sou um trouxa, que eu precisava estar vivendo a minha vida, curtindo a vida, mas não sabem o que eu tenho curtido a minha vida, o que eu tenho vivido a vida. A buscar viver não a minha vida, mas a vida divina. Então, por isso, o que eles veem externamente é isso. Eu morrendo, calando a minha vontade para tudo. E isso para eles é um escândalo, porque é inadmissível aos olhos deles. Principalmente deles que eu tenho que curtir, eu tenho que sair, eu tenho que beber, eu tenho que mil coisas. No entanto, como Jesus diz, uma só coisa é necessária, e esta não me será tirada jamais. A não ser eu mesmo, na minha própria vontade, jogar tudo isso fora e querer atender a essas vontades. Foi falado no vídeo, que viver na divina vontade é quando Jesus assume a nossa pessoa como comandante da nossa alma. Ele assume a nossa alma, né? Ele que comanda, ele que governa, ele que realiza tudo através da dele estar vivendo dentro de nós. E a nossa alma se torna como que verdadeiramente, possuída por Deus. Não somos mais donos de nós mesmos, mas a gente sempre tem a liberdade, Tem sempre o livre-arbítrio. Mas a gente sabe, que é loucura, como foi dito lá no vídeo. É loucura, né? Não viver, não querer mais viver esses benefícios de viver na vontade divina, porque supera qualquer ato que eu possa fazer em direção, a Deus, sem a vontade divina. Não, não, não consigo mais ver eu vivendo novamente na minha liberdade, com a minha vontade humana, e viver em desarmonia com o Criador. É uma tragédia, como foi dito aqui. Vai ser a minha infelicidade. Vou ver minhas misérias aumentando, minhas fraquezas aumentando, porque quem conhece a divina vontade não quer mais voltar para a vida antiga, onde, por mais que fazíamos, a gente não percebia, não entendia, não compreendia, né, como que a gente ia conseguir chegar numa santidade. Mas era assim, para mim, olhando assim para o meu passado, era como se eu fosse assim mesmo conquistando méritos aqui próprios, fazendo coisas santas, para conseguir a santidade no céu, depois de morrer, viver, com Deus. Mas agora, vivendo a divina vontade, a gente sabe que isso é possível, de acontecer.
É possível já viver a santidade aqui na Terra. É possível ter essa experiência com Deus assim, dessa proximidade com Ele, de se unir assim, nessa fusão com Ele, né, aqui na Terra. Esse reino de Deus, ele vai acontecer aqui na Terra como acontece no céu. Não preciso esperar morrer para poder ir para o reino dos céus, né? Depois de passar pelo purgatório, como, né, antes, né, eu tinha certeza que isso aconteceria, mas agora, sabendo que viver plenamente na divina vontade, a criatura pode alcançar o céu, né, passar direto pelo purgatório e ir direto para o céu é algo assim que, que eu imaginava que os santos mais santos só que pudessem alcançar essa, esse presente para a alma, né? E, e sabendo que isso é possível, agora é não só por isso, né? Porque nisso a gente nem pensa, mas a gente sabe que agora a gente tem uma compreensão de tudo que a gente faz, produz, né? O orvalho benéfico são as graças que vão ser derramadas para todas as criaturas, presente, passado, futuro, almas do purgatório, bem-aventurados, todos vão receber os benefícios dos atos que são feitos por quem vive na divina vontade, né? E isso é grande demais porque não é uma coisa que é como antes, uma salvação individual, pessoal, né? É uma santidade, a santidade humana é uma santidade egoísta, né? Só para si. Enquanto que a santidade divina é para todos, para todas as almas, de todos aqueles que forem alcançados pela graça de Deus, que abrirem os seus corações para receberem, né, os frutos, né, dos atos, das orações, das reparações, de tudo que é feito na divina vontade, de toda a glória que as criaturas deveriam dar e não dão, que são feitas, né, na divina vontade. Isso é grande demais e só por compreender isso, a gente já não quer mais, né, lutar para conseguir uma santidade humana, mas sim lutar para conseguir a santidade divina, porque vai ter um bem muito maior, né, incomparavelmente maior, porque é universal. Isso é incrível, incrível. E aí a Aline, né, vem dar o exemplo de que viver na vontade humana, né, é viver numa prisão horrorosa, né, igual aquele filme que ela comentou que chamou Poço, né, uma coisa horrível de se assistir aquele filme, mas que representa a vontade humana que, que está ali sedenta de alimento, né, a alma da criatura, na vontade humana ela tem sede de Deus, né? E por mais que ela faça, por mais atos que ela faça, ela não consegue atingir, né, a substância, né, que a alma dela precisa para ser alimentada. Então a alma vai estar sempre com fome, né? Igual os atores, né? Naquela prisão, aquele poço, né? Como uma frase de uma personagem do filme, ela disse assim: se todo mundo comesse só o que precisa, a comida chegaria a um nível mais baixo. Eu entendi assim que se as pessoas se alimentassem só do necessário, né, não, não, não existiria, por exemplo, a gula, né, da pessoa querer comer além do necessário, né, ela querer tornar a paixão, a comida, por exemplo, uma paixão, né? Tem pessoas que elas têm verdadeira paixão por comer coisas, né? Além, né, do normal, né? Do que é
do que é necessário, né? Do básico. E, e tem pessoas que têm paixão por cozinhar, né? Por fazer comidas, né? Exóticas, por exemplo, né? Mas falando de alimento, por quê? Que entendo assim, nesse trecho me veio assim na mente, se a pessoa se alimentasse, se a pessoa alimentasse a alma dela do que é realmente necessário, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento sobre Deus, né, a alma, ela não precisaria de, de paixões, de vícios, de apegos, porque a alma dela estaria saciada por Deus. Mas a pessoa, ela, a alma dela tem uma sede muito grande por Deus, porque ela foi criada para amar a Deus, a alma de todas as criaturas. Então as pessoas, elas não entendem, por não entenderem que elas desejam, que a alma delas deseja, anseia por Deus, elas sentem esse anseio, esse desejo, né, como uma ansiedade mesmo às vezes, né, que por comer, né, ela sacia essa ansiedade dela, que ela acha que é dela, do humano dela, do físico dela, né, do natural dela, da natureza humana, mas na verdade não é, né, é a sede da alma, que a pessoa, ela busca se satisfazer de muitas formas, mas ela nunca está satisfeita, ela nunca está feliz, ela nunca sente uma felicidade completa, por quê? Porque ela está alimentando o corpo, né? Sendo que ela se alimentasse a alma dela das coisas que são necessárias realmente para a alma dela, né? O conhecimento de Deus para amar a Deus, para compreender a Deus, né? E para principalmente, né, compreender a vontade dele e viver na vontade dele, essa alma estaria saciada e não precisaria, né, de mais nada, né? O básico seria a vida na divina vontade. E a alma seria totalmente feliz, né? Estaria totalmente saciada por Deus. E ela não sentiria mais fome, né? Não sentiria mais ansiedade, não sentiria mais desejo de buscar uma felicidade que ela nunca vai encontrar se não for em Deus. Então, viver na vontade humana, né, é uma prisão horrível e que a gente antes não tinha como sair dela, porque não tinha chegado até nós o conhecimento a respeito do livro do céu, o conhecimento a respeito do plano divino, né, de fazer com que a criatura retorne à ordem pela qual ela foi criada, né, que é a alma plenamente se alimentando, né, do conhecimento sobre a, a divina vontade, sobre a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a alma cada vez mais plena, né, de Deus, a ponto dele vir morar dentro da alma da criatura, fazer ali a sua morada, fazer ali o seu reino, reinar e dominar na alma da criatura. E a gente daria tudo, né, para as nossas, para as pessoas, né, mais próximas de nós, maridos, filhos, marido e filhos, né, saírem desta prisão, né, o mundo inteiro, né, nós temos esse desejo que é o desejo de Deus, né, que todos saiam dessa prisão, que possam ter a verdadeira liberdade, que é a liberdade de filhos de Deus, né, de viver na vontade de Deus, que assim foi a forma como ele nos criou. Então, né, quem saiu da vontade humana e agora está tendo conhecimento, né, desse dom de viver na divina vontade, nunca mais vai querer voltar para aquela prisão, né, só se for maluco, né, de estar preso ali numa, numa busca de uma santidade que não é a santidade que Deus quer para a criatura, né, porque até a Luísa, né, ele permitiu que houvessem os santos, né, da vontade humana, para que eles pudessem, né, levar as pessoas ao conhecimento das virtudes,
ao conhecimento de Deus, para que as pessoas pudessem, né, ir voltando à ordem para depois, agora, né, depois de Luísa, termos o conhecimento dessa santidade divina, porque na santidade humana, nessa prisão onde há muita fome, né, fome em que na vontade divina é saciada a fome da verdade, a fome da luz, né, vai poder confiar sempre, né, naquilo que o livro do céu traz, né, naquele conhecimento dessas verdades, né, e de morrer para si mesmo, de preencher esses vazios, vazio que tem na nossa alma, ser preenchido totalmente, plenamente de Deus. Interessante, né, que a Aline falou que se ela disse ela, né, mas eu digo que eu, por exemplo, se eu voltar, né, para a vontade humana, para essa prisão, eu vou sentir muita fome. E não só isso, né, porque aquela prisão é um poço, né, o próprio nome do filme já diz, um poço. Um poço é escuro, né, então é trevas, né, é porque a pessoa nas trevas, na escuridão, ela não consegue enxergar, né? Ela, ela anda assim, vive tateando, sem, sem enxergar a verdade. E, e nessa escuridão é a falta de Deus, né? É as trevas da alma, da vontade humana que vive assim por si própria, né? Fazendo a sua própria vontade, né? Fazendo aquilo que ela quer, aquilo que dá na cabeça dela, né? São atos buscando prazer, buscando felicidade momentânea, buscando viver a vida assim de forma irresponsável, porque ela não está preocupada com a alma dela. Ela preocupa com aqui e agora, ela preocupa assim com curtir a vida, né, aproveitar ao máximo, porque vai acabar a vida. E ela não pensa na eternidade. Então é uma vida assim muito triste, né? Porque a criatura sem Deus ela não é nada, né? Ela é como um zumbi, né? Porque a alma sem Deus é uma alma morta. Ela está andando, né, como um zumbi que não tem mais vida, né? Só um corpo que está se movendo ali. Eu digo aquela que está num pecado grave, mortal, né? Totalmente mesmo, né? Consciente de que ela deseja viver uma vida sem Deus. Ela vive nessas trevas, nessa escuridão, né? Porque a criatura sem Deus, ela é só capaz de fazer o mal. É interessante, né? A explicação, né, que foi dada assim de, de uma pessoa que decide sair da vontade divina para voltar a fazer a vontade humana. Aí ela pensa, né? Eu vivendo a divina vontade tem esse negócio de estado de ânimo, isso aí é muito estranho, né? Ficar deitada um tempão, passando mal, né? E eu não entendo isso, né? Eu ficando deitada, o que que eu posso fazer de bom, que eu posso fazer pelo meu próximo, né? Como é que eu vou amar meu próximo, vou ajudar meu próximo, né? Na igreja fala tanto que a gente tem que fazer caridade, que a gente tem que estar, né, sempre ajudando as pessoas, e eu ficando aqui deitada, eu não vou estar fazendo nada, né? E aí eu acho que eu vou, então, né, vivendo a vontade humana mesmo, né? Eu vou deixar para lá esse negócio de vontade divina que não é para mim mesmo, eu vou agora fazer uma caridade de verdade, eu vou abrir uma ONG, eu vou pedir ajuda para as pessoas, eu vou, né, sair de madrugada dando comida para os desabrigados, né, as pessoas que estão sem teto, que estão nas ruas, né, passando frio, vou levar cobertor, vou levar sopa para elas, né, vou fazer uma caridade, isso sim, né, Jesus, né, Deus vai ver que eu estou fazendo algo concreto, né, algo útil, e não ficar ali,
né, sofrendo, sem entender o que está acontecendo. Então, né, isso é a vontade humana. Ela acha que aquilo é o melhor, aquilo é o que Deus quer, mas não é, né? Não é, esse ato vai ajudar, né? Supomos que a pessoa vai e faz esse ato, esse tipo de caridade que ela está pensando em fazer. Se ela ajudar, sei lá, numa noite, 10, 10 mendigos por noite, né? Alimentando, dando cobertor. Por mais que ela faça isso, ela vai atingir só aquelas pessoas, né? Ela vai alcançar assim, levar o amor de Deus para aquelas pessoas. Ela vai estar fazendo um bem, né? E Deus, ele não vai desprezar esse bem que a criatura quer fazer, né? Ele se utiliza de tudo de bom que a criatura faz, até o mal que a criatura faz, ele utiliza para fazer um bem em cima daquele mal. Então, mas compara, né? Compara com os atos feitos na divina vontade, que são atos universais que atingem as almas do passado, as almas presentes, todas as almas do mundo inteiro, as almas do futuro, aquelas que ainda vão nascer, as almas do céu, né, que estão no céu, não só as do purgatório, mas também os bem-aventurados. Todos recebem os benefícios, as luzes, tudo o que é produzido de fruto na vida da divina vontade. Então não tem nem comparação, né? Só de saber disso, só de pensar nisso, de fazer essa comparação, a criatura já tem que excluir essa ideia da mente dela de querer viver na santidade humana, porque não, não é nada, né? Em comparação à divina vontade, é um nada, né? O que a pessoa pode fazer de bem ali é é mínimo, é um nada mesmo, comparado à grandiosidade do que é feito na divina vontade, porque não é feito por mim, não é feito para mim, para conseguir um mérito próprio, para eu ir para o céu como é na santidade humana. Que essa pessoa que está fazendo caridade, ela está pensando mais nela mesma, né, em conseguir méritos para ir para o céu, do que está pensando na alma daquelas pessoas que estão ali. Porque ela está pensando apenas no conforto físico da pessoa, né? Da pessoa ter um alimento, da pessoa ter um cobertor, da pessoa, né, ter receber assim um ato de carinho, né, de preocupação, né? É uma coisa muito exterior também, né? E muito individual, né? Porque a pessoa que está fazendo, ela está pensando mais nela do que no próximo, né? Porque ela está fazendo isso porque ela quer conseguir um mérito para ela, quando for para o céu, ela ter, né, algo que Deus vai ver e vai, né, permitir que ela entre no céu, né, que a alma dela, né, vai querer o céu, né, por ter feito esses atos, mas perante Deus é tudo muito diferente, né, o que ele espera da criatura. Por isso ele trouxe esse dom, né, de viver na divina vontade para esses tempos tão difíceis, tempos tão tristes em que a criatura está cada vez mais individualista, mais orgulhosa, mais soberba, né, se achando, né, melhor do que as outras e querendo mostrar de todo jeito a santidade dela para as outras pessoas no YouTube, na televisão, né, em todos os meios sociais, porque ela tem que mostrar que ela é santa, né? E enquanto que os filhos da divina vontade estão lá no escondido, né? Estão naquela união, naquela intimidade com Deus. Só Deus é quem sabe o que é produzido na alma que vive na divina vontade e os frutos, né? Só Ele que sabe, porque quem vive na divina vontade não sabe de nada, né? Não, acha que não faz nada, acha que não é nada. E na verdade não é nada mesmo. É Deus é que é tudo. É Ele que é o tudo que realiza tudo através de nós. Somos instrumentos para Ele na divina vontade. Continuação do vídeo estudar para que a sua santidade seja confirmada
volume 13, parte 2. Jesus encontra repouso somente nas almas que vivem em seu querer. Jesus pergunta: se eu não descanso nas almas que vivem em meu querer, em quem eu poderia esperar o meu repouso? E Jesus mesmo responde: são as almas que vivem em meu querer. São essas almas que vão formar a permanência de Jesus nesta alma, que vão formar a segurança de Jesus nessa alma. E os atos que essa alma faz na vontade divina vão formar a cama. Os atos repetidos e a constância em repetir esses atos são as cobertas. A música de ninar e o aconchego para conciliar meu sono, né? Tudo isso é na alma que vive na divina vontade que ele vai encontrar permanência, porque Jesus vai permanecer nesta alma, porque a alma vai fazer atos contínuos, vai ter uma constância, vai ter uma permanência em estar vivendo na divina vontade. Então, por isso ele permanece, porque os atos são ele mesmo que ele vai fazer. Então, se a criatura faz os atos todos os dias, é ele fazendo todos os dias, né? É a permanência dele nessa alma. Segurança, por quê? Porque ele se sente seguro nessa alma, porque ele sabe que essa alma não vai decepcioná-lo. Essa alma não vai desejar fazer a vontade humana a partir do momento que ela reconhece que a vontade humana é trevas. Então ele se sente seguro porque ali ele encontra um refúgio nessa alma. E os atos, né, são a cama, né? Então ele vai poder repousar ali naquela cama, na alma daquela criatura, porque os atos, né, e a constância em fazer esses atos vão ser o cobertor, né, que vão aquecer ele, que ele vai ficar ali tranquilo, né, porque a criatura vai estar constantemente unida a ele. Ele vai ter uma música de ninar, vai ter um aconchego para conciliar o sono dele. Tudo isso ele encontra na alma que vive na divina vontade. Mas ele diz que enquanto ele dorme, ele vigia, né, de modo que a tua vontade não é outra coisa que o desabafo da minha, que os teus pensamentos, né, é o desabafo da minha inteligência, que as tuas palavras são o desabafo da minha palavra e que o teu coração seja o desabafo do meu coração. Então, a criatura que vive na divina vontade, ela é morada de Jesus. Na alma que vive na divina vontade, forma a casa onde ele permanece, né? E os atos, né, que é colocar em prática tudo o que nós lemos e, né, meditamos aqui no livro do céu, todos esses ensinamentos, todas essas luzes, colocando em prática, vão formar a cama dele, né, os atos repetidos, o cobertor e a música. Nós vamos ser vigiados por quê? Porque Jesus está olhando o tempo todo para nós, né? Ele está o tempo todo vendo, né, ele mesmo, né, fazendo tudo, ele mesmo repousando, ele está vendo ele dentro da criatura, né? É como se ele olhasse para um espelho, né? Estivesse olhando para o espelho e vendo ele mesmo ali, dormindo, né? Naquele sono tranquilo, né? Ele vê ele ali repousando. E muita gente pode achar ruim, né? Jesus estar o tempo todo olhando para tudo que a criatura faz, né? Só pensa assim quem age de forma na vontade humana, né? Que quer fazer a sua própria vontade e acaba fazendo muitas vezes coisas que ofendem a Deus, né? Mentem, né? Fazem coisas que, que não agradam a Deus, porque justamente não tem essa consciência, né? De que a alma dela é morada de Deus, que Deus quer
formar ali, né, o seu reino, colocar o seu trono, que ele quer habitar na alma, né, e principalmente, né, que a alma viva na divina vontade, viva e seja essa cama para ele, seja esse descanso para ele, né, onde ele pode repousar, não estar num coração em que qualquer coisa que acontece fica agitado, fica perturbado, fica com medo, fica, né, desesperado. Por quê? Porque não confia em Deus, porque não sabe, né, que Deus está querendo fazer morada assim definitiva no coração dela, porque Ele está em todas as almas, né? Ele está em todos, dando a vida para todos, né? A vida que nós temos não é nossa, é dele. Ele que dá a vida, mas as pessoas não têm essa consciência, né? E por isso vivem na vontade humana, né? Totalmente contrária à vontade divina e não consegue ser esse repouso, essa cama, essa casa, nessa morada onde, né? Onde ele quer permanecer, né? Onde ele quer ter uma cama para descansar. Então é muito 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 grande isso, né? Que nós nascemos para isso, né? E não tínhamos ainda esse conhecimento, né? Dessa união com Ele, assim, já na Terra, né? Antes pensava que era só no céu que ia poder estar totalmente unido a Ele, que agora Ele estava no céu e a gente na Terra e Ele só ficava olhando a gente de fora, né? Não achava que Ele podia morar dentro da criatura e não só morar, mas reinar, né? Ter total domínio, né? E a criatura viver, né? A vida dele, né? É muito grande, maravilhoso saber de tudo isso. Continuando, né, no vídeo Estudar para que a sua santidade seja confirmada, agora volume 13, parte 3, Jesus, quando veio à Terra, falou muito pouco de sua vontade, que ficou assim bem bem entendido, bem compreendido, né, a luz que trouxe esse trecho para mim, é de que a criatura, né, quando ela passa a viver na divina vontade, ela não tem mais vontade própria, ela perde os direitos. E que o ser humano, ele, para fazer alguma coisa para Deus, né, para ser de Deus, ele precisa de muita ajuda, pois ele mesmo vai sempre para o buraco. Né? E, né, o ser humano, ele sem Deus, né, ele não consegue fazer nada de bom, né? Ir para o buraco quer dizer viver na escuridão, né? Viver nas trevas, né? Sem a luz do conhecimento sobre Deus. Então, até para conhecer sobre Deus, ele precisa, né, de Deus, né? E no caso dos filhos da divina vontade, né, ele nos tirou do buraco da vontade humana, né, da escuridão, das trevas. Então é uma graça muito grande, né, como a Aline falou, ser retirado da vontade humana por Jesus, né, porque a Luísa, ela estava preocupada, né, com a publicação do livro, né, e Jesus vem falar que ela não tinha direito nenhum, né, ela não tinha vontade própria nenhuma, porque tudo é dele, tudo é ele que fez, é tudo, ela foi só uma pessoa, uma criatura que ele escolheu para escrever, né? Então, colocou ela no lugar dela, né? Que é um nada mesmo, né? E a gente também, né? Se ele nos chamou para tomar conhecimento dessas verdades e colocar em prática, né? É, é, graça dele, é para a glória dele, né? É ele que vai ganhar com isso, porque é o plano dele que vai ser realizado, tudo para a glória dele. E nós, né, somos apenas os instrumentos que ele está utilizando agora, né? Ele usou da Luísa como instrumento para escrever e nós somos instrumentos em que ele vai fazer os atos, né? Porque ele não pode mais, né, fazer os atos. E qual foi o trabalho da Luísa além de escrever, né?
Ela foi aquela criatura que ele escolheu para suprir o que ele deveria ter feito, né? No tempo em que ele esteve aqui, né? Na humanidade, e que as pessoas elas eram muito infantis, né? Nos conhecimentos sobre Deus, elas não poderiam ainda receber, né? Um dom tão grande quanto é este de viver a vontade divina. Elas não estavam preparadas ainda. Então Jesus veio preparar o caminho, ele veio, né, é, trazer o conhecimento dele, né, da salvação, e levou, né, esse tempo que foi necessário para a criatura estar preparada para que chegasse o tempo de usar de uma outra criatura, que era Luísa, para poder, né, deixar escrito tudo isso que nós lemos no livro do céu, todas essas verdades, né, e receber esses conhecimentos. Então a Luísa, ela teve essa missão, né, de cumprir o propósito da vinda de Jesus na Terra, né? E nós, né, que temos conhecimento, né, sobre essa vida divina, sobre esses ensinamentos, nós vamos agora colocar em prática, né? Jesus quer vida, né? A vida só acontece na prática, nos atos, né, que vão que vão acontecendo. Nós temos que viver as verdades do Fiat Supremo, e é Ele que vai nos dirigir, Ele que vai rezar em nós, é Ele que vai fazer, né? Nós só assistimos a nossa vida, né? Nós assistimos Ele fazendo tudo através de nós, porque a alma dele está em nós, né? Formou um trono, né? Onde Ele reina, e nós não temos direito a nada. Ele assume o nosso corpo, ele assume a nossa vida e ele continua a vida dele em nós, né? É uma fusão, né, das vidas, é uma fusão das vontades, é uma fusão dos atos, fusão dos pensamentos, dos passos, né? É duas, dois que formam um, né? E tornam duas vidas que formam uma só, né? Forma a vida divina vivendo em nós. Amém. Na continuação, aqui no volume 13, trecho 4, Jesus vem falar que a divina vontade ela desce na criatura, e a criatura abre mão da sua vontade. Ela tem que observar tudo o que acontece, aceitar as coisas como elas são. Como acontece é a vontade divina, mas dentro de uma realidade. Pedir ajuda, né, para Jesus dar uma luz dentro de uma ordem, de uma circunstância. Ele permite que aconteça algo, uma situação, né, para que a gente possa também, né, mostrar para ele o quanto nós confiamos nele, né, e para que a decisão que nós tomemos, né, seja para a glória dele. Então, tudo é ele, ele permite que as coisas aconteçam, determinadas situações assim não tão boas, para exercitar a inteligência na divina vontade, na intenção com ele de fazer o melhor com ele, né? É fé, né? E hoje aconteceu uma situação que me fez, né, ficar exercitando a minha inteligência assim no sentido de ficar refletindo o para quê que aconteceu, né? Mas apesar de assim não entender ainda, Jesus não ter me mostrado por que que aconteceu de ter entupido o encanamento aqui do banheiro, né? E que meu marido passou o dia todo ontem tentando desentupir e não conseguiu, né? Aí hoje ele estava novamente mexendo lá no encanamento. E eu lá lavando louça e pensando, né? Por quê? Né? Para que que Jesus permitiu essa situação? Porque se tudo acontece, a divina vontade, tudo tem um para quê? Para que que ele permitiu? Será que é para meu marido não ir
pedalar? Meu marido fica fazendo planos toda hora de pedalar. Será que é para a gente não ir viajar, porque a gente está aguardando dinheiro para ir viajar nas férias em janeiro para ir para a praia? Será que agora a gente vai ter que gastar com isso para a gente não ir para a praia? Estava lá tentando entender e ficava, Jesus, me ajuda, ilumina minha mente, me faz eu entender o que está acontecendo, né? Mas mesmo assim ainda ter entendido, eu já vi é, Deus agindo ali, porque o meu marido foi no quintal mexer na mangueira, né, que ele estava jogando água dentro do banheiro, e ele viu, não sei como, não tem como ver, que tinha umas pessoas mexendo no quintal do meu vizinho. Não tem como ver, o muro é alto. Eu não sei como que ele soube que tinha umas pessoas mexendo no encanamento do quintal do meu vizinho. E aí, quando ele foi lá ver, né, o meu vizinho tinha também um problema, o mesmo problema de entupimento, só que no lado externo, né, da casa, no quintal. E aí, tinha contratado uma empresa de outra cidade, porque aqui na minha cidade eu acredito que não tenha esse serviço de desentupimento de esgoto, né, sei lá, de encanamento, né, que tem que ter um aparelho. E, e aí, meu marido conversou com eles já vieram aqui em casa, né, já resolveram, né, demorou bastante, foi bem complicado, mas resolveu o problema que meu marido nunca ia conseguir resolver, né, porque tinha quase 15 metros, né, que foi a distância lá para poder desentupir, né, e meu marido não ia conseguir mesmo, né, ele até ia comprar uma peça de 5 metros, mas ia perder dinheiro, né, e essa empresa resolveu o problema, ficou caríssimo, né, mas a gente, né, dividiu. E aí, enquanto, né, eles estavam lá falando o valor que ia ficar, que eles estavam calculando que ainda estava indo cada vez mais fundo e ele cobra por metro, eu já estava lá pensando, adeus praia, né? Não, não é vontade de Deus mesmo que a gente vá, por causa dessa desculpa, dessa despesa, né? A gente não vai poder ir mais para a praia, né? E aí, né, pensando tudo, né, assim, o tempo todo conversando com Jesus e fazendo ele me ajudando a entender o que estava acontecendo, né? E ainda não ficou muito claro, mas eu vi Deus ali, né, colocando a pessoa que a gente precisava na casa do vizinho, né? E a gente não saberia, hoje é feriado, né, a gente não saberia nem quem chamar, né, nem onde procurar. Ia ficar para amanhã e a gente não estava nem conseguindo usar o banheiro. Ainda bem que tem dois. Mas enfim, né? A gente, mesmo sem compreender no momento a situação, a gente já vê o agir de Deus, né? Porque também entrou um dinheiro inesperado também, né? Que era para ajudar a pagar essa despesa que viria, né? Porque sábado passado eu chamei um casal de conhecidos nossos, né? Senti assim uma vontade de chamar eles para vir aqui em casa, né? Tomar um café e eles vieram e a gente, né? Se divertiu bastante, deu bastante, né? Risada, fizemos uns joguinhos lá, né? A família deles, o casal e a filha e nós dois, né? Eu, meu marido e os nossos filhos, né? Nós todos fizemos um jogo, né? Bem divertido e passamos uma tarde assim bem divertida, né? Pessoas, né, de Deus também. E aí meu marido conversando com o marido da minha amiga, falou que tinha umas máquinas, né, de cortar madeira, umas máquinas lá que ele não ia usar mais, estava semi-nova, né, que ele estava vendendo. E aí começou a mostrar para eles quiseram ver, que eles também, ele é pedreiro, mexe bastante com obras, e se interessou em comprar uma das máquinas, né? E falou que ia pagar em 2 vezes, né? A gente deixou um preço bem em conta para ele. E aí ele ontem é, já trouxe o dinheiro, né, para nós, o dinheiro total. Ele falou que ia pagar em 2 vezes e pagou no valor total. E aí esse dinheiro já entrou, né? Eu pensei, então, se a gente não vai ter que gastar, né, tanto para para consertar o encanamento, se entrou esse dinheiro, vai abater,
né, no valor que a gente vai pagar pro encanamento e a gente vai poder ir pra praia, né? Então, acredito que seja vontade de Deus que a gente vá, então, né? Falei pro marido, agora a gente não vai poder ir mais, né? Falei, né, assim, só perguntando, porque pra mim, né, seja feita a vontade de Deus. Se for, tá bom, se não for também, pra mim tá ótimo, né? Fica em casa, né, fazendo bastante coisa, né, pra divina vontade. E aí ele falou assim: não, nós vamos sim, vai dar para ir sim, apesar de, né, desse gasto, a gente vai conseguir sim, né? E eu só pensei, né, seja feita a vontade de Deus. Eu não, né, em nenhum momento eu fiquei nervosa porque entupiu o banheiro, em nenhum momento eu fiquei, né, assim, quando a pessoa acontece as coisas na casa e a pessoa não se conforma, né? Se a pessoa está vivendo na vontade humana, ela logo pensa, nossa, pleno feriado, devia estar sossegada aqui, tem que ficar, né? Meu marido tem que ficar, devia estar passeando, meu marido tem que ficar aqui desentupindo o cano, né? Não pensei em nada, 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 nada. Só fui, né, deixando as coisas acontecerem e tentando entender, né? Junto com Jesus o tempo todo, tentando entender, porque já faz um tempo que esse problema tá acontecendo, né? Não foi de ontem. Já tem mais de uma semana que começou esse entupimento. Meu marido conseguiu um dia só que resolver, e depois já voltou novamente o problema. E antes tinha entupido a pia da cozinha. E ele, com muito custo, né, acabou arrumando a cozinha. E agora começou no banheiro. E graças a Deus hoje se resolveu, né? Para a honra e glória dele, né? Resolveu e aí a gente teve essa despesa a mais, mas eu falei, graças a Deus que a gente pode pagar. Eu falei pro meu marido, né? Que tem muita gente que não pode, porque fica muito caro mesmo, né? Porque é cobrado por metro. Normalmente esses encanamentos são, né, muito extensos, tem uns que levam 20 metros. Então, ele, né, ele permite, né, que aconteçam as coisas, mas ele já traz a solução, né? A gente já pula naquela dificuldade e segue em frente, né, sem se perturbar com nada. Isso é maravilhoso, é uma vida assim de paz e tranquilidade, porque a gente confia em Deus que tudo que acontece tem uma finalidade e eu vou continuar nessa conversa com ele para entender, né, o que está acontecendo, esses problemas, né, na, porque pode estar relacionado, né, tudo que acontece na nossa vida natural, né, está relacionado com a nossa vida espiritual, né? Então, eu estou tentando entender, porque acontecem as coisas, mas elas têm tudo um para quê, né? Deus permite porque ele quer mostrar uma luz, ele quer ensinar alguma coisa, ele quer, né, que a gente compreenda algo que ainda, né, não está na nossa compreensão ainda por falta de conversar mais com ele, né? De estar nesse diálogo, nessa conversa mesmo da alma, né, com a alma, para poder compreender, né, os mistérios dele e o que ele quer revelar. E pela fé, né, a gente acredita que, né, de todo o mal ele tira um bem, então vai vir um ensinamento, vai vir uma coisa que ele que está querendo revelar, né, a respeito da minha vida ou da vida do meu marido, dos meus filhos, não sei, né, o que ele quer, né, quando Jesus me mostrar, né, a luz, talvez ele nem mostre, né? Eu acredito que às vezes pode acontecer também dele não mostrar, que era só um teste para ver se a gente, né, se a gente perde a paciência, se a gente perde a paz, se a gente, né, sai da vontade divina, né? Talvez possa ser isso também, né? Vamos ver o que ele vai revelar.